Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornal Enem, do Dominantes Online. Aqui é o professor Sandro Massarani e nós escolhemos algumas das principais notícias da semana que podem aparecer nas provas, seja do Enem ou de vestibulares em geral. É importante que vocês assistam a episódios anteriores, pois muito do que está acontecendo já foi analisado anteriormente. E é sempre bom lembrar que muitas das notícias que fervilham nos meios de comunicação, principalmente envolvendo a política nacional do dia a dia, não costumam cair nas provas. Aqui nós vamos focar em assuntos que podem aparecer nos exames ou assuntos que de alguma forma já caíram em provas e podem retornar. Separamos 4 notícias para o episódio de hoje. Vamos lá. Bem, a primeira notícia, infelizmente, não chega a ser tão novidade assim. Sudão a caminho da guerra civil. Conflitos crescentes entre o exército do Sudão e o grupo paramilitar RSF, Rapid Support Forces, estão levando o país para a beira de outra guerra civil. Segundo a OMS, mais de 420 pessoas já morreram e 3.700 ficaram feridas nos últimos dias. A ONU alertou que o conflito pode envolver toda a região e pediu cessar-fogo e acesso humanitário. Há uma grande preocupação entre os países vizinhos e outros por questões envolvendo as águas compartilhadas do Rio Nilo, a produção de petróleo e a migração forçada. O Sudão, assim como boa parte da África, convive cotidianamente com guerras civis. O Sudão ficou independente em 1956 e já teve diversas guerras muito pesadas. Em 2011, inclusive, houve a separação do país, quando temos o surgimento, então, do Sudão do Sul. Há 3 décadas, o Sudão era governado pelo presidente ditador Omar al-Bashir, que vai sofrer um golpe de Estado em 2019. Isso iniciou uma espécie de transição esperançosa para a democracia que não se concretizou, pois em 2021 o Exército deu um golpe de Estado. O que vai acontecer? O Exército, então, vai começar a entrar em conflito com esse grupo paramilitar. Ambos atuavam dentro do governo do al-Bashir e agora estão em atrito, começam um conflito muito mais violento. E isso está alertando a comunidade internacional para um conflito generalizado. Então vamos aguardar os próximos dias para vermos o que vai acontecer. Só que infelizmente sabemos que o Sudão não é um país, vamos dizer assim, estranho a esse tipo de conflito. E pode ser que novamente ele mergulhe, nesse pesadelo da guerra civil. O que é para a gente ficar de olho, que eu coloquei aqui no slide? O crescente número, pessoal, de guerras civis no mundo, não somente na África, mas no mundo. Vamos analisar um gráfico e também vamos ver conflitos étnicos e consequências da partilha da África realizada no imperialismo, como que a África tem um problema crônico de conflitos étnicos e isso gera guerras civis e instabilidade no continente, assunto muito comum nas provas. Observando aqui o gráfico, a gente analisa que desde a Segunda Guerra Mundial não temos tantos conflitos nesses últimos anos, tantos conflitos espalhados pelo mundo. Então aqui países que têm 2 ou mais conflitos internos. Então o número é assustador mesmo, chegando a 16 alguns anos atrás e está oscilando próximo. Temos então conflitos. Acabamos de ver no Sudão, temos na Etiópia, inclusive a Etiópia foi o conflito mais violento de 2022, não foi a guerra da Ucrânia, foi conflitos na Etiópia com dezenas e dezenas de milhares de mortos. Temos conflito então no Iêmen, no Mali, conflitos no Afeganistão, conflitos no Iraque. Então temos uma série de países que passam por diversos tipos de conflito. E as guerras civis, elas estão se tornando mais longas. Elas demoram para acabar. Muitas desses conflitos ficam anos, com impasses, inclusive com um tabuleiro de xadrez com as potências internacionais e com a ONU. E os conflitos estão se arrastando. Esse é um outro padrão também. Temos o aumento do número de guerras civis no mundo e o aumento da duração dessas guerras civis. Basta a gente observar a própria guerra civil da Síria, o próprio conflito do Iêmen, que já perduram anos, e às vezes há um cessar-fogo, há uma pausa, mas há depois uma retomada. Então é uma situação realmente assim, muito trágica que a gente vem observando em várias nações.
Em relação ao continente africano, há um outro componente também gravíssimo, que foi a partilha da África no século XIX pelas potências europeias. Literalmente, o continente foi partilhado com lápis, régua, papel ali para ser dividido como se fosse uma pizza para as potências europeias, né, no movimento chamado de imperialismo, a partilha da África e da Ásia. E aqui temos um mapa, então, onde a gente chega a observar as fronteiras nacionais africanas, como são hoje, mas cada corzinha dessa, né, como se fosse, é uma etnia na África. Então reparem que existem países com dezenas e dezenas de etnias diferentes, com línguas muitas vezes diferentes, culturas completamente diferentes, que acabam entrando em conflito para alcançar o domínio político da nação. O processo de descolonização da África, da independência da África em relação às potências europeias, não mudou a configuração feita no imperialismo. Então, essa é uma das razões para a África ter uma série de conflitos internos brutais e de guerras civis. Isso, pessoal, cai bastante em prova, já apareceu no Enem, e a gente não pode esquecer. Então, um assunto que, infelizmente, não é uma novidade, mas que está acontecendo, de novo, o Sudão, a caminho da guerra civil, já está tendo a evacuação de diplomatas e de pessoas estrangeiras, né, do país, justamente por temer esse escalonamento. E é importante também a questão do petróleo, o Sudão, principalmente a parte do Sudão do Sul, mas concentra aí uma quantidade significativa de petróleo, a migração forçada. Toda vez que a gente tem uma guerra civil, né, milhares e até milhões de pessoas se deslocam para outras nações. Isso traz uma série de problemas. Então, a luz vermelha da atenção, né, do problema sério já está ligada. E vamos ver os desdobramentos desse conflito, mais um conflito no Sudão, que também tem problemas étnicos sérios. A segunda notícia: Reino Unido quer acelerar deportação. O governo do Reino Unido quer acelerar a deportação de imigrantes ilegais como parte de seu projeto de lei de nacionalidade e fronteiras, que será debatido no parlamento nos próximos dias, hiperpolêmico. As mudanças propostas incluem limitar o poder dos tribunais de bloquear a deportação, permitir que os funcionários da imigração revistem os celulares e outros dispositivos dos migrantes para verificarem sua identidade e nacionalidade, e a deportação de imigrantes que chegarem de barco para Ruanda. Não importa a nacionalidade, o migrante vai ser deportado para Ruanda, onde lá ele poderia pedir um asilo, entre outras mudanças. Então isso está fazendo com que o Reino Unido, né, esteja fervilhando a toda uma discussão, né, bem séria dentro do país em relação à política migratória. Lembrando, muito importante, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Então a União Europeia, ela, né, tem suas ações em relação a isso bem limitadas. A União Europeia não pode mais interferir na política interna do Reino Unido. O que é para a gente ficar de olho? Eu vou trazer alguns gráficos também, para a gente poder aprofundar um pouco. Questões envolvendo migração são muito comuns, isso é obrigatório. E tratam de tópicos como xenofobismo, que é a aversão ao estrangeiro. O xenofobismo, ele muito forte em várias nações europeias. A globalização, porque a globalização facilita muito a migração. Temos a evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Então, a migração, ela é muito facilitada com a globalização, então atinge níveis cada vez mais altos. Questão da identidade, as provas gostam de cobrar isso, porque muitas vezes o migrante, quando ele chega em uma outra nação, a identidade dele fica fraturada. Ele perde a sua cultura anterior, vamos dizer assim, em boa parte, de onde ele vivia. Isso acontece muito com os refugiados. E na nação nova ele não se identifica ali, né? Então a identidade dele fica com essa fissura, fica quem sou eu agora, né? Qual é a minha cultura, como que eu devo agir. Então isso é um tema que já apareceu em prova algumas vezes, eu acho muito importante. E a questão do emprego, que há uma ideia
Existem duas vertentes em relação à questão migratória que são muito fortes nas propagandas políticas. A ideia de contaminação, entre aspas, contaminação cultural, de que o imigrante vai acabar com a cultura nativa do local. Na verdade, a história da humanidade é uma história de migração. As culturas elas mudam o tempo inteiro. Né? Então, isso não há como praticamente evitar mudanças culturais. A cultura não é estática, os costumes. Mas muitas vezes quem é socializado em determinados costumes, quando vê alguma coisa diferente, se sente ameaçado. Então, é uma reação muitas vezes bem violenta. Então, há por essa ótica, né, da contaminação cultural, entre aspas, e da questão do emprego. Algumas nações europeias afirmam, né, a propaganda política, alguns políticos de algumas nações europeias afirmam que o imigrante, nos Estados Unidos também é comum, vai tirar o emprego do nativo. Isso não é o que acontece, pessoal, na boa parte dos casos, e a gente vai analisar aqui. E como comentei, desdobramentos da saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido agora fazendo suas políticas sem precisar consultar a União Europeia. Ainda está muito cedo para a gente analisar como que vai ficar o Reino Unido. Na verdade, o Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Como que vai ficar o Reino Unido sem estar na União Europeia? Então é muito cedo, temos que aguardar mais algum tempo. Primeiro gráfico a chegada de imigrantes então, no Reino Unido de 2005 e 2022. Né? Então, se a gente observa aí a primeira linha azul claro, quem conseguiu visto para entrar, então nos últimos anos teve um aumento significativo. A linha verde é para quem foi para lá estudando. Né? Então, azul compreende tudo, todo mundo conseguiu visto, não importa o objetivo. Tá? O verde, meio fluorescente, aí, quem vai para estudar, inclusive muitos europeus vão estudar no Reino Unido. Né? Nós temos a linha preta, aí, que é para trabalho. Repare, estudo e trabalho aumenta também. A linha laranja, por quem vai, porque a família está lá, então deu uma declinada. E temos aí também a última linha, que é o roxo de refugiados, aumentando. Como o Reino Unido é composto, fica em duas ilhas, né? A ilha da Grã-Bretanha, a ilha da Irlanda, não fica exatamente no continente europeu, não costumava receber muitos migrantes ilegais, vamos dizer assim. Recebia migrantes por questões históricas, como muita gente da Índia, por exemplo. E agora tem chegado migrantes por barco, atravessando inclusive o canal da Mancha, entre França e Reino Unido, entre França e Inglaterra. Então, isso tem trazido muita polêmica, principalmente esses imigrantes que estão chegando de barco, são imigrantes ilegais, estão pegando rotas pela União Europeia. Então, nós temos uma polarização muito grande dentro da Inglaterra em relação a isso. E o governo inglês ele está querendo pressionar a questão das leis, modificar as leis para tornar mais difícil a chegada desses imigrantes, como vimos, mudanças bem polêmicas, que podem, inclusive, estar atacando o direito internacional, direitos humanos, a Carta da ONU. Né? Então, vamos ver também, aguardar o desdobramento disso, mas a situação, né, nos próximos dias, isso vai ser analisado e levado ao parlamento. E a questão do emprego, muito comum em provas, né? As questões de migração, como comentamos, são muito comuns. E geralmente o enunciado falando o imigrante, né, de um político falando que o imigrante ameaça o emprego. E a gente observa no gráfico que não é o caso. Aqui tem a taxa de desemprego no Reino Unido de 71 a 2023, fevereiro, né, 2023. Estamos em abril, mas a taxa é a mesma de fevereiro, não mudou, 3,8%, que é uma taxa muito baixa de desemprego. Então, a mesma coisa, os Estados Unidos têm índices muito baixos de desemprego nos últimos anos. Vários países desenvolvidos, o próprio Japão, com índices muito baixos de desemprego. Muitas dessas nações precisam de uma mão de obra, principalmente braçal. Né? Precisam de mão de obra qualificada e mão de obra braçal não qualificada, porque o europeu ali não vai fazer esse tipo de trabalho. Só que, como propaganda política, é muito forte essa questão do emprego. Novamente, né, as pessoas
acabo, com a propaganda política sendo muito intensa, vendo toda aquela socialização delas, os costumes ameaçados, tipo de estabilidade. Então isso acaba provocando um xenofobismo muito forte. Então esse é um dilema que a Europa vem atravessando nos últimos anos. Né? Os europeus eles colonizaram outros continentes. A Inglaterra é o maior império da história da humanidade. Né? A Inglaterra formou o maior império da história da humanidade, que encostava em todos os continentes do mundo, interferia em todos os continentes praticamente do planeta. Então, os europeus que fizeram, colonizaram várias partes do planeta e acabam tendo esse dilema, então, cada vez mais pessoas sendo refugiadas, procurando melhores condições de vida, vão chegando dentro do território e como que os políticos estão procurando solucionar isso. Temos políticos, então, que vão para esse lado do imigrante como um contaminador cultural, né, como um inimigo da nação, principalmente o imigrante, né, o ilegal, e temos outro grupo de políticos que vai procurar absorver esses imigrantes, vai procurar então dar condições de vida para esses imigrantes para que eles possam contribuir para o país. Então vamos aguardar aí como que vai ser analisada essas propostas pelo parlamento britânico. A terceira notícia, o Dia da Terra e sua importância. O Dia da Terra é um evento global anual comemorado em 22 de abril para promover a conscientização ambiental e incentivar as pessoas a agirem para proteger nosso planeta. A data teve início em 1970 e desde então cresceu e se tornou uma das maiores observâncias seculares do mundo, não ligada à religião. Com mais de 1 bilhão de pessoas participando das atividades a cada ano. O que é para a gente ficar de olho, pessoal? Isso nós já sabemos. Questões e temas de redação envolvendo impactos ambientais, consequências como aquecimento global, produção de lixo e mudanças nos estilos de vida. Eu gostaria de trazer aqui, relacionado ao Dia da Terra, que é uma opinião interessante que eu vi na revista Time, sugerindo que o Dia da Terra fosse um feriado. Tratado quase, eu não concordei tanto, como um feriado religioso. Não precisa ser um feriado religioso, mas poderia ser um feriado mundial, porque isso traria talvez um impacto maior. Nós temos aí milhões de pessoas que até comemoram o Dia da Terra, mas eu acho que é um dia onde há uma possibilidade de trazer grande visibilidade para problemas ambientais. Poderia ser melhor aproveitado, na minha opinião. De repente, eu gostei muito dessa sugestão do feriado. Trouxe aqui algumas informações para a gente ver como a questão ambiental, a conscientização ambiental, ela vem crescendo. Aqui a da instituição Euromonitor, que fez uma pesquisa, então, 75% das empresas globais acreditam que a mudança climática afetará a demanda dos consumidores. Então, quase todo mundo, questão de negócios, precisa se adequar a mudanças climáticas, mudar seu comportamento, porque já sabe-se que as alterações vão acontecer. 55% dos consumidores reduziram o uso de plásticos, e aí conscientização, e 53% reciclam itens para levar um estilo de vida mais sustentável. 36% dos consumidores globais evitam a carne, 35% são zero desperdício e 32% são ativistas climáticos. São números muito altos, ou 1/3 das pessoas pesquisadas. Ou seja, acredito que seja a hora, né, de intensificar essa conscientização. Já tem uma boa parcela da população, né, disponível para essa conscientização, para poder agir. 90% dos profissionais pesquisados consideram a sustentabilidade muito importante e 85% das empresas globais de aparelhos e acessórios pessoais acreditam que as mudanças climáticas afetarão a cadeia de suprimentos, ou seja, pode começar a ter problemas de logística a partir de enchentes, de grandes secas, problemas sérios em termos de transporte de produtos, de suprimentos. Então, cada dia que passa e que ações relacionadas a mudanças climáticas não são tomadas, caminhamos mais rapidamente para esses problemas que se agravam, que podem se tornar, de repente, não diria não ser irreversíveis, mas críticos, cada vez mais críticos. Então, o Dia da Terra, 22 de abril, é comemorado desde 1970, eu acho que poderia ser
a atenção deles se tornar ainda mais ampla. E por fim, pessoal, a foto do ano, escolhida a foto do ano pela prestigiosa instituição WordPress Foto holandesa, a foto O Ataque Aéreo ao Hospital Maternidade Mariupol, do ucraniano Evgeny Maloletka, ganhou o prêmio de fotografia do ano da WordPress. A imagem captura a urgência e o sofrimento que devastou a cidade ucraniana. Após o bombardeio russo em 2022, 95% da cidade foi destruída, dezenas de milhares de mortos. E temos uma foto assim, bem impactante, como as excelentes fotos do fotojornalismo, ou elas são muito impactantes, causam aquele choque, ou elas são tão sutis também que faz a gente refletir. Então essa foto ela é impactante. Temos então a moça, ela não sobreviveu, nem a moça, nem o bebê, enquanto ucranianos estão levando ela para tentar fazer um parto, para tentar sobreviver ao ataque. O que é para a gente ficar de olho, então? Que o uso do fotojornalismo como forma de levar ao mundo histórias e momentos significativos. Inclusive, a Rússia disse que era falsa a notícia do bombardeio à maternidade, tá? Mas a foto e diversas fotos, diversos relatos mostraram que não. Depois a Rússia, inclusive, recuou nessa acusação de que era falso. E como comunicar notícias através de imagens e como expandir a compreensão de um texto escrito. Muitas vezes somente a foto já diz tudo o que a gente precisa saber. Em outros momentos, a foto complementa o texto de forma brilhante. Então, pessoal, uma foto assim, bem impactante, que infelizmente não teve aí um final, vamos dizer assim, que a gente gostaria, mas que traz à tona todo o sofrimento e desgraça que é uma guerra. Bem, então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho, porque esses assuntos podem aparecer nas provas. Inscrevam-se no nosso canal. Temos aulas ao vivo de segundas às sextas, às 7 da noite. Temos toda a matéria do Enem de vestibulares separadinha em listas, tudo organizado para você estudar e para você conseguir o seu grande sonho, que é ser aprovado em uma universidade de qualidade. Então, inscreva-se no nosso canal e nossas redes sociais. Bons estudos, é sempre um prazer estar com vocês e até a próxima.